O ser humano ele fala dessas questões. Sim, de fato, existem inúmeras, diversas questões não resolvidas nas nossas vidas. Isso é aquilo que alguns chamam de as fundamentais questões da vida. Aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Será possível uma vida sem essas questões? Você sabe que quando você vai prestar um exame, vai fazer uma prova, ali lhe é apresentado questões. Questões para você resolver. Aqui uma vida sem essas questões significaria uma vida livre de problemas. Porque essas questões são problemas. Será possível nós descobrirmos na vida a vida? Veja, é essa a pergunta que precisa ser feita. É exatamente essa que precisa ser feita. Será possível descobrir a vida? Porque a maior de todas as questões, a que encerra, a que termina, a que põe fim a todas as diversas questões, é a revelação da vida. Nós não temos ciência da vida. Não sabemos o que é a vida. Qual é o significado da vida? O valor da vida? A importância da vida? Então nos falta uma visão que é a visão da totalidade da vida para o fim dessas questões ou problemas com os quais nós nos deparamos, que temos que lidar com eles, que temos que procurar uma solução para eles. Então, o que é que nos falta na vida? A inteligência. Aqui nesse canal, nós estamos propondo a você algo inteiramente inédito e desconhecido da maior parte da humanidade. Estamos lhe propondo a ciência do florescer da inteligência. Não a inteligência que nós conhecemos. Saber lidar com números requer habilidade, conhecimento, experiência e também uma forma bem específica de poder dar continuidade a esse aprendizado e conhecimento, a essa ampliação desta arte de lidar com a matemática, de lidar com os números. É isso que nós, em geral, chamamos de inteligência. Assim, nós temos as diversas áreas da vida humana e nelas, em todas elas, nós precisamos de habilidade, conhecimento, experiência e a capacidade de aprender mais sobre aquilo. Então, sim, precisamos da inteligência. Aqui nós estamos tocando na inteligência nesse sentido. Estamos usando um outro sentido aqui, apontando para uma outra coisa, dando um novo significado aqui a essa expressão. Estamos falando desta inteligência de Deus, dessa inteligência espiritual. Não é a capacidade ou habilidade de lidar com a física, a química, a matemática, e sim a habilidade de lidar consigo mesmo.
Quando você está em contato com alguém, esse contato com esta pessoa se estabelece já de uma forma muito específica, muito contratual, muito negociável. Porque você sabe que se não houver uma relação de acordo mútuo, haverá uma cisão, uma separação. Colocando de uma outra forma, nossas relações humanas, elas são relações negociáveis, que têm por princípio esse modelo que nós estabelecemos em nós de pensamento, de acordo. Eu pretendo ter algo de você e você pretende ter algo de mim. Ou o nosso contato é um contato apenas de uma relação onde existe uma certa troca de ideias, opiniões, conclusões, crenças. E nós temos que manter o acordo, porque senão podemos brigar. Então é isso que nós conhecemos por relacionamentos humanos. E é interessante colocar isso aqui para você. Nós somos péssimos nisso. Nós somos péssimos em relações humanas. E esses nossos contatos, eles sempre, invariavelmente, se assentam na forma do eu. Do eu, como sinto ser eu mesmo, tentando entrar sempre numa negociação com você. Você tem o mesmo sentimento a respeito de si próprio. Eu tenho de você ideias, crenças, conclusões. Se eu te conheço há algum tempo, eu sei como me aproximar de você sem criar problemas. E você de mim sem criar problemas. Quando nós temos um mútuo interesse, os nossos encontros se fundamentam em fundamentos egocêntricos, onde o meu autointeresse está presente e o seu autointeresse também. E nós tentamos ajustar isso. Então, essa forma de ajustamento, de cálculo, de encontro, é isso que nós conhecemos como relações humanas. Nós não temos a presença da inteligência, e sim já o modelo estabelecido pelo pensamento, pelas ideias ou imagens que eu tenho sobre quem é você, e que você tem sobre quem eu sou. É aqui que está o contrato. Veja, não existe amor, porque não temos a presença da inteligência. E não temos amor porque o que está presente nesse nível de relação ou relacionamento é o ego, é o egocentramento. E as nossas relações humanas, todas, são assim, em qualquer nível. Com o marido, com a esposa, com o chefe, com os colegas de trabalho. Isso ocorre na família. Isso ocorre entre famílias, entre cidades, com os seus representantes. Ocorre entre estados, entre países, com os seus representantes. E nós temos visto o resultado disso. A confusão, o conflito, a luta, os problemas que surgem
onde estamos em defesa dos nossos valores, nesse auto-interesse, nesse auto-centramento, isso a nível de contato entre pessoas, ou entre famílias, ou entre países, como seres humanos, estamos vivendo em conflito, com problemas. Não temos paz, liberdade, verdade. Nos falta a presença do amor. Tudo está dentro desta ordem de negociação e dentro desses acordos que fazemos. Podemos eliminar da nossa vida essa psicológica e interna condição de autocentramento, algo puramente egocêntrico, para termos um contato inédito, de uma forma nova, algo que faz parte de uma outra condição que o pensamento não alcança. Eu me refiro à presença do amor nas relações. Se há presença de amor nas relações, isso é algo que se torna possível em razão da presença da inteligência. Essa inteligência, ela não é essa habilidade de negociação, como se faz, por exemplo, na diplomacia. Não precisamos desta qualidade de inteligência, que é essa inteligência real, essa inteligência divina, essa inteligência espiritual, essa inteligência de Deus, para resolvermos assuntos diplomáticos. Então, todos nós somos um pouco diplomáticos nesses encontros, em razão de mantermos esses acordos, em razão desses interesses que são puramente egocêntricos, para mantermos uma certa qualidade de harmonia, de paz, de controle. O que não é a real paz, o que não é a real harmonia, o que não é a real liberdade nas relações, é algo apenas dentro de uma conveniência, porque há muitos interesses envolvidos. Todos nós sabemos do que estamos tratando aqui. Podemos romper com isso para uma vida onde está presente a ciência da verdade, a liberdade de um contato real com ele ou ela, livre do ego, desse sentimento eu e ele, eu e ela, eu e o outro. Nós estamos na vida para tomarmos ciência do que é a vida. Então, a resposta sobre o que é a vida é definitivamente o fim para todas essas questões fundamentais da vida. Porque o que é que nós chamamos de questões fundamentais da vida? Essas diversas questões que, como problemas, não foram resolvidos. A ausência da paz, a ausência da verdade, a ausência do amor, a presença do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia, desta dor da solidão, desta procura de alguma forma de preenchimento e realização externa em coisas materiais que nós chamamos de prosperidade.
ou em conquistas e realizações emocionais nesse encontro com pessoas que nós chamamos de amor, todo esse tipo de coisa está presente como parte dessas questões não resolvidas. Ter um encontro com a verdade, assumir esse encontro na vida, é ter uma aproximação do despertar desta inteligência espiritual. Isso se revela quando o ego não está, quando o eu não está presente. E exatamente do que é constituído esse ego, esse eu. Me parece que já ficou claro que é exatamente a presença desse eu, desse ego, nesse modelo egocêntrico, nesse autocentramento, nessa forma de aproximação, onde temos um encontro entre pessoas, onde cada pessoa centrada nela própria está tendo uma visão do outro, de si mesma e do mundo, dentro dessa velha estrutura do pensamento, que está todo o problema. Então, o que é esse eu? Do que ele é constituído? Aqui a resposta é muito simples. Como pessoa, você é apenas memória. O seu nome, a sua história, os sentimentos que você tem, as emoções que acontecem, o seu específico modo de perceber a vida, essa sua interna disposição particular, egocentrada, tendenciosa, supersticiosa, ambiciosa de ser, carregada de medo, de preocupações. Isso é a pessoa. Evidente que esta pessoa, como ela se encontra, nesse encontro com a outra, o conflito está estabelecido. Os problemas se estabelecem, surgem, aparecem o tempo todo. Então, por 40, 50, 60 anos, 90 anos, uma vida sem inteligência de Deus, sem inteligência espiritual, é uma vida onde você realiza tudo menos a si mesmo. Onde você alcança tudo ou uma boa parte, porque tudo é um exagero, mas uma boa parte do que o seu ego deseja, do que ele busca, mas ele continua lá, com os problemas que tem. Então hoje você dirige um carro que outros não têm. Você tem o seu próprio avião. Você tem a casa dos sonhos, aquela casa da praia. Você tem esse título. Você é um doutor? É um PhD? Você é um cientista? Ou você é um artista famoso, reconhecido? O reconhecimento público e a fama e essa aceitação do trabalho que você faz, desta sua habilidade artística que você tem, lhe conferiu dinheiro, prestígio, fama, notoriedade.
E, no entanto, há um peso, há uma angústia, há uma dor, há um conflito interno, há um sofrimento. Psicologicamente, você é como qualquer uma outra pessoa. Você tem o que elas não têm, mas você também tem tudo o que elas têm. Eu vou repetir isso. Você tem o que elas não têm, mas você tem tudo o que elas têm a nível psicológico. Quer você seja rico ou pobre, famoso ou desconhecido, quer você seja desse ou daquele outro país, desta ou daquela outra família, quer você tenha esta ou aquela nacionalidade, quer você seja um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher, uma senhora ou um senhor. Não importa a idade, psicologicamente, a condição do ser humano, quando o sentido do eu está presente, quando não temos a visão da verdade daquilo que realmente nós somos, quando não há esta ciência de si mesmo, nós somos exatamente, no sentido do eu, do ego, pessoas. E como pessoas, o sofrimento está presente, os problemas estão presentes. E tudo aquilo que esse modelo psicológico complicado, em desordem, em complicações, representa, está presente? Podemos romper com o sofrimento, com os problemas. Podemos romper com esta velha condição de ego-identidade para uma vida onde haja esta ciência da realidade divina. Nós precisamos de uma mudança, de uma profunda transformação interna em nossa mente e em nosso coração. Aqui eu tenho uma notícia para você. Todos nós temos a presença de uma energia disponível, capaz de causar uma profunda transformação nesse modelo psicofísico de ser alguém, de ser uma pessoa, como nós conhecemos, para algo completamente diferente, radicalmente novo surgir. Nós estamos constantemente desperdiçando esta energia que temos disponível para esta transformação, para esta mudança, para esse despertar desta inteligência espiritual, dessa inteligência divina. Os antigos sábios da Índia chamavam de energia da consciência. Eles tinham uma outra expressão, chamavam de energia da Kundalini. Uma vez que nesta insciência de um trabalho sobre si mesmo, você está constantemente desperdiçando esta energia nesse mundo da mente, nesse mundo do eu, do ego, desta egoconsciência, desta mente egóica, você não tem esta presença de energia disponível para esta mudança. Mas uma vez que você se aproxime da verdade do autoconhecimento,
e descubra o que é ter uma aproximação de si mesmo para esta mudança, para essa transformação. Esta energia está disponível. Para realizar uma mudança nessa estrutura, nesse corpo e nessa mente, e aqui incluindo uma mudança no próprio cérebro, nas células do próprio cérebro. Então, com o despertar da sabedoria, que é o despertar desta inteligência de Deus, nós temos o despertar desta real consciência. A verdadeira consciência, a real consciência, é algo que nós desconhecemos, porque estamos dentro desse velho modelo que acabamos de colocar aqui. A presença dessa inteligência divina é aquela que se revela com o despertar da Kundalini. Kundalini aqui é sinônimo de real consciência. Então esse corpo e essa mente começam a trabalhar de uma forma diferente. O seu contato com o outro, o seu contato consigo mesmo, o seu contato com a vida é algo de uma indescritível beleza, onde está presente a sabedoria, o amor, a verdade, a liberdade. Também é importante colocar isso aqui para você. Aqui, quando usamos a expressão o despertar da Kundalini, não estamos falando de nada do que você andou já lendo, ou ouvindo, ou assistindo em vídeos por aí. Estamos falando do florescer do seu natural estado de ser, livre do ego, livre do eu. Isso não tem nada a ver com experiências místicas ou assim chamadas espirituais, como em geral as pessoas usam esse termo aí fora. Se você quer saber mais sobre isso, nós temos uma playlist aqui no canal, aprofundando esse assunto, lhe mostrando que não tem nada a ver com experiências. Para alguém, com o florescer do seu natural estado de ser, uma mudança ocorre nesse cérebro, em razão de que essa energia divina, que antes estava envolvida nesse modelo, que é o modelo do pensamento, desse modelo de pensamento psicológico, ela agora não está mais sendo desperdiçada nesse terreno. Ela não está mais se perdendo nisso. Esta energia, ela é a energia desta consciência, desse seu natural estado de ser, onde aqui temos a resposta para a pergunta que resolve todas as questões dessas assim chamadas questões fundamentais da vida. E a resposta para a pergunta é: quem sou eu? Ou o que é a vida? A compreensão da vida é a compreensão de Deus. Não é alguém tendo essa compreensão. É exatamente quando esse sentido do eu desaparece. Nesta visão da realidade, daquilo que é a natureza de Deus, daquilo que é a natureza deste ser. Um contato com a verdade divina é a liberdade nesta vida, onde a beleza da felicidade, do amor, da real paz, da real completude de ser está presente. Aqui, a nossa ênfase está nesse despertar,
É apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar da Kundalini, ou o despertar espiritual, ou iluminação espiritual. Assumir a verdade sobre você é ter a resposta para a pergunta: o que é Kundalini? Então, qual é a verdade sobre essa pergunta? Notem que acabamos de tocar aqui em uma pergunta dentre todas essas questões fundamentais da vida. O que é Kundalini? Isso porque a verdade sobre a Kundalini é a verdade do seu ser, porque você é esta verdade. Você tem aqui a foto de Ramana Maharshi. Ele dizia que Kundalini, consciência e Deus são sinônimos. Veja, não é a palavra em si não é a coisa. A expressão Kundalini, consciência ou Deus, é uma palavra, mas há uma realidade além da palavra. É isso que temos aqui dentro desses encontros, nesta revelação da verdade sobre você. Tomar ciência nesta vida, da própria vida, é ter ciência da realidade divina. É por isso que nós temos esses encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando com você. São 2 dias juntos. De forma online, estamos juntos. Então aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para esses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O despertar da consciência, que é o despertar da Kundalini, é o despertar e o florescer do seu ser. E este seu ser é Deus, não é o ser de alguém,